Nossas boas-vindas a vocês, alunos do quarto ano. Neste módulo, eu sou o responsável pelas aulas de patologia e nós vamos abordar aqui lesões cutâneas. Hoje nós vamos falar de doenças granulomatosas. Meu nome é Maurício Barcelos Costa, sou graduado nessa escola, pós-graduado. Vamos fazer esse ano 40 anos já de formados, com festa, com publicação de livros e tudo mais. A minha pós-graduação em patologia foi aqui na UFG, o mestrado, o doutorado, tudo na Universidade Federal de Goiás. Então, é um prazer imenso estar aqui com vocês para falar sobre esse tema que foi motivo de nossas pesquisas durante esses 36 anos de universidade que já vamos completar agora. Nós vamos abordar então as doenças granulomatosas. É um tema extremamente grande e nós vamos ficar restritos a ilustrar, não é nem explicar, dar uma aula de cada uma delas. Nós vamos ilustrar o que é um granuloma, o que é uma doença granulomatosa, com a hanseníase, a leishmaniose tegumentar americana, a tuberculose e a paracoccidioidomicose. Então, começando esse tópico, nada mais relevante do que voltar aos conceitos de patologia básica. O que é um granuloma, correto? Bom, aí você tem a morfologia de um granuloma, ou seja, é uma estrutura morfologicamente, microscopicamente bem delimitada, se bem que podem ser múltiplos e confluentes, aí você perde essa delimitação. E ele é composto por células mononucleares. Essas de citoplasma mais denso, mais escuro, são as células epitelioides. Essas de citoplasma clarinho, transparente, que a gente vê basicamente o núcleo, são os estiócitos. A célula epitelioide também é um estiócito, mas já um estiócito modificado, cansado, com um poder de fagocitose já exaurido. Mais externamente, a gente tem esse manto de células linfocitárias e mais externamente uma discreta fibrose. Esse é o granuloma típico e descrito como de células epitelioides ou tuberculoide. Nem sempre, nem todos têm necrose caseosa e células gigantes tipo langas, tipo corpo estranho. Nem sempre, mas isso não afasta a possibilidade dessa estrutura ser um granuloma. Aqui nós temos uma outra ilustração de um granuloma, já com uma área de necrose caseosa, que é essa área amorfa acelular. E mais externamente, as células epitelioides de citoplasma bem corado e essas de citoplasma clarinho, que são os estiócitos clássicos, correto? Transparente, esses fagocitam. Voltando aqui um pouco, quando o patologista vê aquela estrutura anterior, automaticamente ele pensa em tuberculose, mesmo ele não achando o micro-organismo. Mas toda vez que o patologista encontra um granuloma, é obrigação dele fazer a pesquisa de micro-organismo, quer seja fungos, bactérias e outros agentes. Então ele sempre faz colorações específicas ou especiais para procurar esse agente. E ele só vai dar um diagnóstico etiológico se ele encontrar, junto com o granuloma, um agente. Nesse caso aqui, então, foi feito no tecido uma coloração Phyt-Faraco, o faraco é brasileiro, e que nessa coloração os bacilos ácido álcool resistente coram em vermelho pela fucsina. Então, nesse caso,
o patologista fecha o diagnóstico etiológico. É uma dermatose granulomatosa causada pelo micobactério, que poderia ser uma hanseníase ou uma tuberculose. Bom, aqui na coloração HE, a clássica hematoxilina eosina, nós observamos granulomas que já não têm aquela conformação espacial tão nítida quanto aquele primeiro exemplo que nós vimos. Mas isso não deixa de ser um granuloma. Ele tem células histiocitárias, clássicas de citoplasma clássico. Eles têm células epitelioides de citoplasma mais denso, mais escuro, e tem essas células que são identificadas como células do tipo gigantes. Não dá para a gente dizer nem Langhans e nem corpo estranho, porque não são aquelas típicas, clássicas e bem formadas. No interior dessas células gigantes, nós vamos encontrar leveduras, estruturas leveduriformes, algumas já inertes, só resto do micro-organismo, outras típicas com cápsula dupla birrefringente ou outras até gemulando. Aqui no nosso meio, um processo granulomatoso como esse e o encontro dessas estruturas leveduriformes, até provar o contrário, é uma dermatite granulomatosa provocada pelo Paracoccidioides brasiliensis, ou seja, é uma paracoccidioidomicose. Bom, as doenças granulomatosas são às vezes reconhecidas por esse acrônimo, BLECT. Esse é um BLECT bem expandido, ou seja, não trata só das lesões verrucosas granulomatosas, mas bem expandido. O B de paracoccidioidomicose poderia ser PLECT, o L de leishmaniose, o E de esporotricose, C de cromomicose, C de criptococose, T de tuberculose, e aí vem histoplasmose, hanseníase, se você acrescentar um S aqui no final, a sífilis e assim por diante. Então, quando se fala em doenças granulomatosas de pele, é muito importante lembrar desse BLECT. Agora, não é só o BLECT. Existem doenças granulomatosas cutâneas que não são infecciosas, de outras etiologias. Ao final, a gente ilustra isso para vocês. Bom, o diagnóstico em doenças cutâneas é extremamente fácil na maioria das vezes. Ou seja, o aparato que nós precisamos para fazer um diagnóstico é extremamente pequeno e barato. Ou seja, você precisa de uma seringa para fazer uma anestesia, pode ser essa carpule, que é usada pelos odontólogos, habitualmente com uma agulha bem fina, pouco traumática. A pinça anatômica não pode ser a dente de rato, porque ela comprime, tritura, desfigura o fragmentozinho de pele que você vai tirar. Punches, nos casos aqui permanentes, metálicos, que podem ser esterilizáveis ou esterilizados, e ele é um bisturi redondo, o que corta é essa pontinha redonda. Então ele vai tirar cilindros da pele de 3, 4, 5 milímetros de diâmetro ou mais. Punches descartáveis, que já são um pouco mais caros, mas nada que não seja acessível. E a tesourinha tipo Metzenbaum ponta curva, para você cortar o material. Esse instrumental, barato, simples e que resolve a grande maioria das biópsias cutâneas, deveria estar disponível em todos os nossos postos de saúde, em todas as nossas unidades, em todas as UPAs. Praticamente você não encontra isso em nenhuma. Quase que ninguém faz biópsia cutânea nos postos de saúde. Aqui, só a título de ilustração, é o braço da secretária. Lógico, não está feito antisepsia nem nada. Esse punch é um punch estéreo, mas não será utilizado. E aqui mostrando como a gente faz. A anestesia local, depois você pressiona o punch
girando ele levemente, fazendo movimentos circulares, e ele vai cortando. Ou seja, é uma estrutura, é um instrumento que corta muito. Então, esse é o punch, e a gente faz biópsia por punch. Em termos de biópsia, aqui explicando melhor o punch, os movimentos são levemente circulares, de vai e volta, você vai e volta, e ele vai aprofundando, com uma leve pressão para ele aprofundar, até subcutâneo. Quando você chega no subcutâneo, a grande maioria das vezes o fragmento se solta, o subcutâneo fragmenta e a biópsia sai junto com o punch, sem necessidade de usar tesoura ou outro material cortante. Em pele, nós fazemos dois tipos de biópsias habitualmente. Em lesões maiores, de etiologia mais infecciosas, a biópsia incisional, que ninguém vai querer curar uma doença infecciosa fazendo uma excisão, uma exerese de toda a lesão. Então você tira um pedacinho da lesão, interessando mais a borda doente, menos a sã. Se você tem uma neoplasia pequena, você pode tentar retirá-la já da primeira vez para diagnóstico e para terapêutica numa biópsia incisional. Exemplo, um pequeno vaso celular, um pequeno espino celular pode ser completamente retirado numa biópsia incisional. Qualquer que seja o tipo de biópsia, por punch ou incisional no bisturi, quem não tem punch pode usar o bisturi mesmo, você vai imediatamente colocar esse material em formol a 10%. Hoje só é aceitável você usar o formol tamponado, geralmente fornecido pelos laboratórios, por todos os laboratórios. Esse formol tamponado, ele tem uma finalidade de preservar os antígenos para estudos antigênicos, tipo imunohistoquímica, estudos moleculares e assim por diante. No caso de uma lesão muito grande, você vai determinar quantos fragmentos são necessários retirar para você representar bem aquela lesão. Ou seja, 6 e 12 horas, todos os pontos cardinais, os quadrantes, você é quem vai definir. E quantos você tirar, se for de uma mesma lesão, pode colocar no mesmo frasco. Se for de lesões diferentes, uma da perna e uma do braço, não coloque no mesmo frasco. Aqui pode ser uma infecciosa e do braço pode ser um carcinoma. O diagnóstico diferencial mais importante das Blackett's são os carcinomas cutâneos, principalmente basocelular e espinocelular. Então, jamais colocar no mesmo frasco, biópsias de regiões diferentes. Isso é crime, é malpraxe. Agora, exemplificando, voltando a mostrar as nossas doenças infecciosas, é só ilustração, não canso de dizer isso, não é uma aula sobre hanseníase. Aqui nós temos uma outra dermatose granulomatose, que é a hanseníase. Essa aqui, por sinal, é uma forma que a gente chama borderline lepromatosa ou borderline vichoviana. O paciente fica com a pele ferruginosa, de cor ferruginosa, e ele mostra essas lesões de bordos edematosos e o centro mais fundo, lembrando aquele cacifo que a gente pesquisa, faz lá na perna do paciente com edema. Então, onde biopsiar essa hanseníase? Aqui na borda, correto? Então, você vai retirar uma lesão aqui da borda. Se tiver padrões diferentes de lesões, você pode biopsiar duas lesões, uma da perna, uma do dorso. Colocar em frascos separados e identificar. Biópsia 1, perna esquerda. Biópsia 2, dorso. Jamais colocar no mesmo frasco lesões de regiões
diferentes. Bom, um expert em patologia, em dermatopatologia, ao ver essa estrutura numa pele, e o paciente, o clínico, geralmente nos manda informes, mas mesmo às vezes sem informes, ele automaticamente já pensa numa hanseníase. E a hanseníase é uma doença espectral. Tem 5 formas principais, mas não são só 5 formas. Ela é uma doença espectral, que tem numerosas formas intermediárias. Então, essa é uma borderline lepromatosa que se caracteriza por esse granuloma frouxo. Isso é um granuloma, porque ele tem essas células de citoplasma bem eosinofílico, bem coradas, que são as células epitelioides. Tem essas de citoplasma claro, que são os estiócitos clássicos, e tem essas menorzinhas, mais na periferia, formando uma espécie de manto, que são linfócitos. Então, o expert nessa área, ao ver essa estrutura, ou qualquer patologista que ver essa estrutura, tem a obrigação de pedir colorações específicas, principalmente o PAS para fungo, ou o Grocott, e o Fight Faraco, que é para estudar as hanseníase. Nessa coloração aqui é o HE clássico, hematoxilina eosina. Bom, aqui a gente estava falando, quem quiser conhecer mais sobre hanseníase, pode lançar mão de livros comuns, habituais que a gente tem na nossa biblioteca, e excelentes na área, porque os clínicos que mais entendem de hanseníase no mundo são os brasileiros e os indianos, que é onde a doença é mais comum. Então, isso aqui é da Diana Lockwood, junto com o Britton, e eles são pesquisadores britânicos que estudam exclusivamente, basicamente, hanseníase. Então, esse esquema é retirado do trabalho deles, do Lancet, que está aqui a referência. Bom, falamos que tem 5 formas, 2 polares, TT, com alta imunidade celular, baixa quantidade de bacilo. E nós temos aqui o outro polo lepromatoso, que é o polo anégico, do paciente que habitualmente não tem resposta imunicelular, com uma alta quantidade de anticorpos, mas que não serve basicamente para nada, a não ser para dar reações do tipo reacionais de antígeno e anticorpo e provocar lesões, vasculites em vários órgãos. Então, esse paciente, o LL, tem uma grande quantidade de bacilos, correto? E, habitualmente, esses bacilos não têm utilidade porque a lesão, o micro-organismo, está intracelular. Bom, nós nem vamos falar de reações reversas, tão amplo é o assunto. Mas o paciente hansênico, principalmente nesse polo, pode fazer eritema nodoso, que é um tópico de medicina interna. Tem numerosas causas aqui no nosso meio. Eritema nodoso de membro superior e membro inferior, até prove o contrário, é hanseníase. Bom, aqui um paciente hansênico, clássico, de uma forma lepromatosa ou vichoviana, com madarose, você não tem sobrancelha nesse paciente, com a pele infiltrada, tipo casca de laranja, com esses nódulos que são os hansenomas. Em qualquer lugar que você tirar uma gota de linfa desse paciente, você vai achar 4, 5, 6 cruzes de bacilo. Então, essa é a forma que não tem defesa, que nós falamos que são anégicos e que esse geralmente é o transmissor da doença. Aqui a marca registrada da hanseníase no histopatológico. Você tem um filete nervoso agredido, circundado por células mononucleares, pequenas, que são estiócitos, de citoplasma claro, que são estiócitos, e algumas células epitelioides.
frente a essa marca registrada, a esse selo, você pode fazer a coloração específica, que é a coloração para pesquisa de Barr em tecido, o Fight Faraco, que habitualmente você vai encontrar uma, duas, três ou mais cruzes de bacilo. Na hanseníase lepromatosa, na borderline, habitualmente nós encontramos bacilos isolados, bem isolados, ou então globias grandes que têm habitualmente 1000 bacilos em cada citoplasma dos estiócitos, correto? Que ficam alargados, grandes, volumosos. Então essa é a coloração de Fight Faraco, mostrando um paciente lepromatoso com 6 cruzes de Barr. Na hanseníase, a classificação em cruzes vai de 0, ausente, até 6 cruzes. Isso é convencional e estabelecido pela Organização Mundial de Saúde. Outro exemplo de dermatose granulomatosa comum no nosso meio, de etiologia infecciosa, a leishmaniose tegumentar americana. Uma lesão de bordos elevados, moldurados, crostosa, fundo limpo, habitualmente não purulenta, correto? Se você retira essa crosta, você vai ficar com um fundo granuloso, granuloso de tecido de granulação. Clinicamente, você não pode falar granulomatoso, é fundo granuloso, limpo. Bom, essa paciente tinha essa historiazinha. Feminina, 27 anos, lesão ulcerada, de bordos moldurados, face anterior do pescoço, há 3 meses, em uso de 400 mg de itraconazol. E foi feita a hipótese diagnóstica de histoplasmose e foi receitado então o itraconazol. Pessoal, faltou aqui um detalhe extremamente importante dessa paciente. A epidemiologia, de onde essa paciente veio, a procedência dessa paciente. Se é do meio rural, você tem que pensar obrigatoriamente num diferencial que é a leishmaniose. Foi feita a biópsia com um punch de 4 milímetros, você vê que retira a epiderme, a derme, e aqui nem saiu o subcutâneo direito. Mas toda essa pele, nos seus 4 milímetros de extensão, de profundidade e largura, mostra um infiltrado inflamatório acentuado. Nessa situação, a gente pensa muito, sempre, em leishmaniose. Ou Blackett, se quiser ser mais amplo, é pensar em Blackett. Em maior aumento, não é zoom, é maior aumento. Lá a gente tinha 40 aumentos, aqui agora eu tenho 100 aumentos. A gente vê toda a extensão da derme com um processo inflamatório. Quando eu jogo num maior aumento, eu vejo que esse processo inflamatório tem plasmócito, é rico em plasmócito, correto? Depois nós vamos mostrar direitinho plasmócito para vocês, porque aqui não está tão nítido assim. Mas se você observar, tem estruturinhas redondinhas, ovoides, que são as amastigotas dentro dos estiócitos. Observe aqui. Então, essas estruturinhas são amastigotas. E isso faz o diagnóstico de processo inflamatório crônico, granulomatoso, uma dermatite granulomatosa, que, em última análise, é uma leishmaniose tegumentar americana. O diferencial dessas estruturinhas pequenininhas aqui seria a histoplasmose. Habitualmente a gente faz um PAS e essas estruturas são PAS negativa, enquanto que a histoplasmose, por ser fungo, são PAS positivos. Bom, aqui novamente um outro granuloma
incompleto, não tem necrose, não tem células gigantes. Mas por que é granuloma? Porque tem essas células bem coradas de citoplasma intensamente eosinofílico, que são as células epitelioides. Tem outras de citoplasma claro, branco, que são os estiócitos. Fica claro porque ele é cheio de gordura. E aqui as menores, os linfócitos. Se você observar, tem plasmócito também aqui. Mas não quero forçar, porque nesse aumento de 200, para quem não conhece, é mais difícil observar. Mas isso é um granuloma de células epitelioides ou do tipo tuberculoide, porque ele é frequente na tuberculose, foi descrito na tuberculose. E se você olhar em maior aumento, você vai encontrar o micro-organismo. Outro exemplo de doença granulomatosa infecciosa, de dermatite granulomatosa, é a tuberculose. Leiam o Sampaio, pessoal, Dermatologia Básica do Sebastião de Almeida Prado Sampaio. Tem na nossa biblioteca um livro gostoso, atualizado, fácil de ler. Então, lá você vai ver que tem numerosas formas ou várias formas de tuberculose cutâneas. Uma delas é essa que nós chamamos de escrofuloderma. O paciente tem lesão pulmonar, ganglionar, e isso faz fistulizações para a pele. Você pode até curar essa paciente da tuberculose. Você não vai conseguir curar, são essas cicatrizes que ficarão para toda a vida dessa paciente e que vai marcar essa paciente que com certeza é do sexo feminino e vaidosa. Aqui uma forma também de tuberculose, nesse caso aqui uma tuberculose verrucosa, que quase sempre a inoculação é direta, o paciente contamina as mãos, pega objetos contaminados, traumatiza a região genital e faz lesões como essas, grandes, destrutivas. Por que destrutiva, grande desse jeito? Porque habitualmente são pacientes de baixo poder socioeconômico e cultural e que não procura tratamento precocemente. Então, chega a ponto de destruir por completo o órgão genital do indivíduo. Na tuberculose clássica, apesar disso aqui ser um pulmão, em qualquer lugar que você tiver tuberculose, você pode ter granuloma com essa conformação, certo? Na articulação, na pele, nos rins, em qualquer lugar, o granuloma vai ser sempre com esse aspecto. Ou seja, uma estrutura ovoide mais ou menos bem delimitada, com necrose caseosa, com células linfóides, com células epitelioides. Então, isso é um granuloma classicamente descrito como granuloma tuberculoide. Mesmo que eu não ache bacilo aqui, porque quase sempre não acho, a não ser em PCRs, em outras metodologias moleculares, isso aqui, junto com clínica, junto com radiologia, é diagnóstico de tuberculose. E aqui, o selo diagnóstico para qualquer doença granulomatosa é o encontro do agente. Estiócitos clássicos de citoplasma amplo, claro, transparente, vacuolado, correto? Contendo nos seus interiores micro-organismos, a maioria deles isolados ou em pequenas globias, correto? Então, esse bastonetezinho vermelho, corado pela fucsina, é o bacilo ácido álcool resistente. Se é numa lesão ganglionar, se é numa lesão cutânea, se é num outro local, até que prove o contrário, isso é uma tuberculose. Os diagnósticos você pode usar de metodologias às vezes sofisticadas, mas tente simplificar o seu diagnóstico, baseado em clínica, epidemiologia, um exame de escarro, uma pesquisa de escarro.
pelo método clássico, dizia o Nielsen, e assim por diante. Radiologia nem sempre você tem, métodos imunológicos nem sempre você tem, cultura dificilmente você vai ter disponível. Então, tente métodos diagnósticos mais fáceis. Um desses métodos diagnósticos bem fácil é a biópsia. A biópsia é muito fácil de ser realizada, principalmente em lesões cutâneas. Mas biopsiou, solicitar histopatológico para o especialista competente na área. A biópsia não pode ser macerada, fragmentada e tem que ser imediatamente colocado em formol a 10% e tamponado. Aí, um teste muito importante para diagnóstico também, você pode fazer a vacina e depois fazer o PPD, correto? Hoje parece que o PPD está pouco disponível, mas isso aqui é extremamente importante na prevenção da doença, a vacinação. Bom, já passamos pela patologia da tuberculose, ilustramos alguma coisa. E, habitualmente, na tuberculose nós encontramos isso. O granuloma de células epitelioides ou tuberculoide, com ou sem necrose caseosa. A pesquisa de Barr pode ser positiva ou negativa. E esses pacientes, de tanto que eles fazem necrose, quando é lesões pulmonares, eles podem fazer a caverna. Grandes destruições teciduais, criando um espaço vazio, ou às vezes repleto de massa necrótica, de necrose caseosa. Então, aqui exemplificando novamente, necrose caseosa num paciente tuberculoso, células gigantes, que pode ser tanto a de Langas quanto a de corpo estranho, Langas, corpo estranho, Langas, corpo estranho, linfócitos e células epitelioides, estiócitos, linfócitos e células epitelioides. Granuloma clássico, tuberculoide completo, achando ou não bacilo, isso aqui é altamente sugestivo de tuberculose. Aí é associar com a clínica, com a radiologia, com outras metodologias para fazer o diagnóstico final. Ilustrando bem, células epitelioides, célula gigante tipo Langas, citoplasma clarinho, estiócitos clássicos, correto? E essas aqui, miudinhas, pequenas, azuis, que a gente só vê basicamente o núcleo linfócito. Então esse é um granuloma também clássico, apesar de não ter necrose caseosa, e que nos remete ao diagnóstico de processo infeccioso e associado à clínica ou ao encontro de Barr, tuberculose. Em grande aumento, 400 aumentos, células epitelioides, citoplasma clarinho, estiócitos clássicos, linfócitos. E aqui a chave para o diagnóstico etiológico das doenças infecciosas. Eu só posso firmar diagnóstico etiológico se eu encontrar o agente. Nesse caso aqui, na coloração do Phyt faraco, eu vejo bacilos isolados e globias, bacilos isolados e globias. E isso aqui são estiócitos de citoplasma intensamente vacuolizado. Você fez a vacinação, depois de um certo tempo você pode fazer o teste do PPD para saber se o paciente tem ou não imunidade e também para te ajudar no diagnóstico ou não de doença. Se bem que hoje o pessoal está abandonando o PPD e há uma dificuldade muito grande, principalmente nos públicos, de fazer um PPD e de fazer um PPD de boa qualidade, o que é muito importante. Continuando as nossas aulas, a nossa aula de
dermatoses granulomatosas, de doenças granulomatosas. Uma aula mais ilustrativa, não é falando em si da doença. Vocês já tiveram aula de hanseníase e possivelmente vai ter aula de todas essas doenças que nós falamos aqui. O que a gente quer é ilustrar o diagnóstico, principalmente quando se acha um granuloma. Então, uma doença inflamatória, infecciosa, granulomatosa, dentro daquela nossa Blackett está a PB-micose, a paracoccidioidomicose. Antigamente, BSA, por se tratar do nome antigo, que era blastomicose sul-americana. Clinicamente, você tem esse paciente, na grande maioria das vezes, desdentado, pobre, fumante e com lesões múltiplas. Desdentado porque a doença ataca o alvéolo dentário e promove a edentação. Aqui, novamente, uma lesão que nós chamamos de lesão moriforme, geralmente com pontos escurinhos, não bem ilustrados aqui, dando o aspecto de uma amora. Então, essa é uma lesão muito característica, muito chamativa, principalmente se é paciente do sexo masculino e que vem do interior, de matos, de lavoura, que tem o seu trabalho braçal na lavoura, no mato, junto com o local onde tem fungos. Outros dois exemplos, mais raro, a paracoccidioidomicose é principalmente uma doença do sexo masculino, correto? E nesse caso aqui comprometendo duas mulheres, uma criança com essa lesão sarcoídica, cor de carne, mais descamativa, crostosa, aqui no pescoço também, no ombrinho, possivelmente se você palpar tem adenomegalia. E essa senhora, que era uma doente mental, que respondia bem às terapêuticas que era ministrada, no caso antigo era quase que exclusivamente o Bactrim, mas respondia bem a sulfametoxazol mais trimetoprim. Mas era uma doente mental, passava 4, 5 meses no hospital, voltava para casa, paciente, o familiar não quer essa paciente lá, suspende a terapêutica e ela volta a recidivar, a adoecer e volta para o hospital para mais 4, 5 meses de internação. Uma outra senhora, e sempre que vocês tiverem lesões cutâneas, pessoal, é extremamente importante você pensar em diagnósticos diferenciais. Aqui não está claro, mas aparentemente é uma senhora jovem, não aí da sua faixa de 30 anos, com essas lesões. E isso aqui, numa mulher, obrigatoriamente a gente tem que pensar em diagnósticos diferenciais. É o Blackett, todo ele, mas não podemos deixar de pensar aqui, não é nos carcinomas, nas neoplasias, mas no lúpus eritematoso. Correto? E também na sífilis secundária. Então, quando você estiver frente a um paciente, é necessário você ver a morfologia das lesões, as lesões primárias, e tentar fazer diagnóstico baseado nisso, juntamente com a epidemiologia e assim por diante. Então, essa paciente foi biopsiada e mostrou isso aqui. Não é um granuloma, por isso é que eu não o vejo separado. São múltiplos granulomas justapostos. Por que é granuloma? Tem células epitelioides, tem estiócitos claros, células epitelioides, tem células gigantes de múltiplos tipos, ou pelo menos de 2, do tipo Langas e corpo estranho, manto linfestiocitário. E um granuloma justaposto ao outro, como se fosse várias pessoas aglomeradas numa multidão, um comprimindo o outro. Ou seja, você não vê onde começa um, onde termina o outro. No maior aumento, eu vejo granuloma de células epitelioides, as células epitelioides
estiócitos clarinhos, correto? Vacuolizados, células gigantes e estruturas já não viáveis, que são resíduos de fungos, restos de fungos. Célula epitelioide, bem típica, e aqui os estiócitos. Deixa eu voltar com o meu ponteiro aqui do tipo laser, porque eu acho que não ficou bem ilustrado. Ou seja, é um granuloma que a gente, em grande aumento, 400 aumento, células epitelioides, estiócitos, esses de citoplasma clarinho, esses pequenos azuis, linfócitos e as células gigantes. Dentro dessas células gigantes, eu tenho restos não viáveis ou inviáveis de fungos, às vezes só a cápsula. Aqui, novamente, estiócitos clássicos, espumosos, vacuolizados, estiócitos do tipo epitelioide, células epitelioides, e já esboço de célula gigante contendo a levedura no seu interior. Essa coloração, apesar de ser HE, nos permite visualizar muito bem o paracoccidioides. Hoje, só lembrando a vocês, nós temos duas espécies de paracoccidioides, o brasiliensis e o lutzei, correto? Então, as culturas, a molecular, mostrou isso, que a gente tem formas, espécies diferentes de paracoccidioides. Novamente, célula tipo Langhans, células epitelioides, célula tipo Langhans e a levedura no seu interior. Aqui no nosso meio, esse quadro morfológico é paracoccidioidomicose. Novamente, os estiócitos clássicos, a levedura e aqui a célula gigante. Então, isso é um paracoccidioides. Se eu quiser mais uma indicação, uma morfologia melhor, eu faço colorações pela prata. No caso aqui, o grocô ou grocote, onde eu vejo nitidamente a roda de leme, correto? O leme dos navios. Então aqui você tem a roda de leme ou o timão. E todas essas estruturas pretas são fungos, mas aqui você vê nitidamente e com múltipla gemulação. Basicamente só tem um fungo que faz isso, é o Paracoccidioides brasiliensis. Bom, pessoal, a clínica, o diagnóstico pode ser sofisticado. Tente fazer o mais simples possível. Você pode diagnosticar bem uma paracoccidioidomicose com clínica e um micológico direto, correto? Mas existe também a cultura, a inoculação em cobaio, a citopatologia, a biópsia, muito simples, barata, acessível a qualquer indivíduo. Imunopatologia, biologia molecular, coisas já mais difíceis. Então, pense bem clinicamente, faça uma boa história epidemiológica e tente simplificar o diagnóstico. Coisas mais sofisticadas, principalmente só para grandes centros, é o exame com microcultivo em lâmina, aqui a cultura em tubo, e você vê a colônia algodonosa, brancacenta, e aqui a morfologia. Isso não é o paracoccidioides, é só para ilustrar uma lesão, um fungo no microcultivo em lâmina. Não é o paracoccidioides. Bom, doenças granulomatosas, infecciosas. Nós temos todo o Blect, a sífilis e, além disso, nós temos dermatoses granulomatosas não infecciosas. Toda vez que o patologista vê um granuloma numa biópsia cutânea, ele tem que pensar nos diferenciais. E isso abre um leque na cabeça da gente extremamente grande. Ou seja, vai desde uma hanseníase
desde uma leishmaniose, uma paracoccidioidomicose, passando por doenças graves, passando pelo eritema nodoso, que tem numerosas etiologias. Estudem isso aqui lá no livro do Cécio, do Porto, que vocês vão encontrar numerosas etiologias, inclusive granulomas em linfomas cutâneos. A título de exemplificação, vamos mostrar esse caso. Um pacientezinho nosso aí do HC e que tinham essas lesões pleomórficas, tinha numerosas outras lesões oculares de septo nasal e tudo mais. E foi pensado de tudo nesse paciente. O que ele tinha na biópsia? Esse granuloma, que qualquer um de vocês hoje já faz o diagnóstico da possibilidade de tuberculose. Você tem necrose caseosa, células gigantes, células epitelioides, linfócitos de citoplasma clarinho e mais na periferia, poucos linfócitos, mas tem. E a fibrose. Então, é um granuloma tuberculoide bastante clássico. Então, a primeira coisa é pensar em tuberculose, mesmo não achando os agentes. Agora, esse mesmo granuloma nós encontramos na hanseníase tuberculoide reacional e eu encontro também na leishmaniose. Então, o diagnóstico definitivo é o encontro do agente. Bom, o que acontece com esse paciente? Foi feito numerosos exames, numerosos, PCR inclusive, e esse paciente acabou falecendo sem um diagnóstico. Foram feitos vários tratamentos, várias provas terapêuticas, mas nada resolveu as lesõezinhas desse paciente. E ele acabou indo a óbito, sem a gente ter um diagnóstico definitivo. A PCR detectou micobactérias, tuberculoses, mas não resolveu com a prova terapêutica. Ou seja, cuidado com PCR, porque um dos grandes problemas do PCR são os falsos positivos. Bom, pessoal, continuando as nossas ilustrações de processos granulomatosos em pele, a gente tem aqui um vaso com uma endoarterite importante, com uma hiperplasia de células endoteliais, uma célula gigante extremamente bonita do tipo Langhans, algumas células epitelioides, plasmócitos típicos como esse aqui, esse aqui. Então, frente a esse achado de estiócitos clássicos, de estiócitos epitelioides, de plasmócitos, de células gigantes tipo Langhans e de endoarterite, obrigatoriamente o patologista tem que pensar em sífilis secundária, que também pode apresentar-se nas lesões de pele de maneira a formar granulomas. E o diagnóstico da sífilis, no caso, é sorológico. Dificilmente eu vou encontrar os treponemas lá no corte corado pelo Wortenster. É a coloração específica pela prata que faz para a pesquisa de treponemas. Dificilmente são encontrados. Bom, vamos lá. Axila, parede torácica, ombro e essa lesão no ombro, grande. E o paciente tinha uma lesão articular também, bastante grande. Aí a gente pergunta para você, clinicamente, se você tivesse lá no ambulatório, sem olhar para o diagnóstico que está lá em cima, lá no ambulatório, o que você pensaria nessa paciente? História, epidemiologia, tudo começou com o quê? Com uma vacina de BCG nesse local, que não cicatrizou e que evoluiu para essa lesão. Então, um pouco dos pacientes vacinados desenvolve o que a gente chama de BCGite, ou seja, uma tuberculose por um bacilo do tipo Guelmé-Guérin, que é um bacilo, vamos dizer, sapróbio,
correto? Mas num paciente imunodebilitado, ele pode multiplicar e levar a uma doença sistêmica. Leiam hoje, se possível, sobre BCG-IT. O que eu vou achar nessa BCG-IT? Granuloma tuberculoide ou de células epitelioides. Necrose, células epitelioides de citoplasma bem corado, células gigante, correto? E raramente eu vou encontrar, mesmo nas colorações especiais, no Fight Faraco, dificilmente eu vou achar o micro-organismo. Quase sempre você vai achar numa cultura, mas é muito demorado, nem sempre é positivo. Você pode encontrar no PCR, feito a partir do tecido que você retirou para biópsia, mas nem sempre o PCR é positivo. E se for positivo, existe o problema ainda dos falsos positivos. Não esqueçam disso. Bom, esse é um outro pacientezinho nosso que apresenta essas lesões aí do HC, paciente nosso. E um paciente extremamente alegre, desenhista, sempre de bom humor. Então não esqueça, você é feliz e não sabe, porque esse paciente sofreu e a gente não sabe do destino dele, mas provavelmente foi a óbito, porque esses pacientes acabam se cansando do hospital, muda para outros locais, vai para outros hospitais, procura outras instituições para serem tratados. Então, esse paciente com essas múltiplas lesões e o diagnóstico final dele não era Blacked, apesar de ter granulomas, era um linfoma cutâneo. Então, não se esqueça, linfomas cutâneos, principalmente a micose fungoide, que não tem nada a ver de micose, é um linfoma de células T e pode ter manifestação histopatológica com granulomas. Então, esse paciente tinha um linfoma cutâneo, apesar de ter uma dermatite granulomatosa, que a gente não pode chamar de dermatite. É um processo granulomatoso linfoproliferativo. Derme normal, célula tipo Langhans, linfócitos e histiócitos e células epitelioides. Nesse caso, nesse paciente, correto? Então, uma dermatite ou uma dermatose, granulomatose de origem linfoproliferativa. Outras doenças granulomatosas. Exemplo típico, sarcoidose. Pessoal, eu tenho 40 anos de atividade de patologia, vendo muito, mas muita dermatopatologia. Eu acho que eu tenho, nesses 40 anos de atividade, 5, 6 casos de sarcoidose. Sarcoidose pulmonar, no nosso meio, é mais comum, ligado a amianto. No velho mundo, é muito frequente. Aonde você não tem tuberculose, muito frequentemente você tem sarcoidose. Mas aqui no Brasil, principalmente a cutânea, com essa lesão lembrando carne sarcoídica, daí o nome de sarcoidose, é muito raro, muito raro. Toda semana eu recebo exame com hipótese diagnóstica de sarcoidose. Em 40 anos, tenho 5 casos de sarcoidoses cutâneas. E aqui mostrando, é um granuloma de células epitelioides, ou basicamente de célula epitelioide, são essas células de citoplasma bem eosinofílico, que caracteriza a sarcoidose, mas que simula qualquer outra Blacked nossa. Aqui no nosso meio, quando você vê isso no microscópio, primeiro você pensa em doença infecciosa. Por exclusão, o clínico pode até chegar ao diagnóstico de uma sarcoidose, mas é por exclusão, não pode ser o primeiro diagnóstico. Outras doenças que podem mostrar granuloma
e que não são infecciosas. O granuloma anular, aqui nessa forma micropapular ou papulosa. Então, isso é uma doença granulomatosa, frequente no nosso meio e não é infecciosa. Então, quando eu vejo um histopatológico com células epitelioides, com estiócito e com linfócito, mais essa área, a primeira coisa que a gente pensa é necrose. Mas aí vem aquele do expert no assunto. Isso é necrose ou é mucina? Aí a gente faz uma coloração para mucina. Esse aqui é o HE clássico, mas essa área vai corar toda em azul no ferro coloidal, mostrando que isso é mucina e que não é necrose caseosa. Então, esse é o granuloma anular, muito comum em crianças e que curam espontaneamente, habitualmente após a biópsia. Eritema nodoso, tema de medicina interna, como nós falamos. Aqui uma biópsia que foi retirada da lesão. O eritema nodoso, quando você passa a mão, ele é um nódulo mais palpável do que visível. Então, é preciso palpar, sentir o paciente. Então, isso é uma lesão nodular, é uma paniculite. Biópsia tem que ser PANT 5, 6, profunda, pegando subcutâneo, porque as alterações principais são de subcutâneo. Então, é necessário examinar, palpar, biopsiar profundamente. Membro superior, eritema nodoso em membro superior aqui no nosso meio, até provar o contrário, hanseníase. Mas pode ser colagenose, pode ser medicamentoso, pode ser hormonal, uma paciente grávida e assim por diante. Paniculite, como nós falamos, biópsia tem que ser profunda, um granuloma, células tipo Langas, células epitelioides, estiócito de citoplasma clarinho, linfócito. Então, a doença granulomatosa pode confundir muito aos menos experientes com hanseníase, certo? Porque a hanseníase pode dar paniculite também. Mas isso é um eritema nodoso. O eritema nodoso hansênico, quase sempre eu encontro o BAR, o bacilo ácido resistente, ácido álcool resistente, na coloração do Fight Faraco. Outros granulomas que a gente observa na pele, nas biópsias de pele. Fio de sutura. Isso aqui é um mononálio e dentro de um granuloma de células epitelioides. Isso aqui são os estiócitos clássicos de citoplasma clarinho, pouco linfócito por aqui, as células epitelioides circundando todo o fio e esse material inerte amorfo é mononálio, fio de sutura. Então pode dar granulomas. Mamoplastia, cápsula, rotura de cápsula de silicone, um processo granulomatoso. Você vê bem aqui as células gigantes, tipo corpo estranho, mais ou menos um Langas, uma célula de Langas. É um processo inflamatório granulomatoso em torno desses cristais, que habitualmente é uma molécula de poliuretano. E isso é rotura da cápsula, silicone, em paciente que fez mamoplastia, correto? Bom, nessas circunstâncias, obrigatoriamente eu tenho que pesquisar agente. É granuloma? É. Coloração para pesquisa de fungo, coloração para pesquisa de bacilo. Foi feito aqui o Fight Faraco, pesquisando bacilo, poderia ter as duas coisas associado, correto? Mas aqui foi negativo. Então é só um processo granulomatoso, tipo corpo estranho, em cápsula rota, com liberação de poliuretano no tecido circunjacente. Histórias. A gente vai ficando experiente, mais idoso, e vai tendo história.
Se bem que essa aqui era quando eu era novinho. O paciente fez cesárea, 6 meses depois, massa anexial direita, grande, volumosa, e que demonstrava ser um tumor de ovário. E a paciente foi submetida a uma laparotomia exploradora para ver o que era aquele tumor de ovário. E o tumor era isso, ou seja, um compressoma. Isso não é gaze, pessoal. Isso é uma compressa grande. Então, esteja atento e só não erra quem não opera. Se você operar, um dia você poderá errar. Então, não esqueça disso. E a minha dificuldade depois era dar o laudo. Como é que eu vou dar o laudo disso? Porque se eu falar que é uma compressa, automaticamente o colega vai para um processo ético e vai pagar danos morais. Bom, procurando os mais experientes, a gente foi atrás do Dr. Jarbas Dolles, que foi um dos professores fundadores da nossa faculdade. O professor Jarbas Dolles, na década de 60, era o único patologista que tinha aqui em Goiás. Então ele é considerado para nós o pai da patologia goiana. Perguntei ao Dr. Jarbas, Dr. Jarbas, como é que eu vou dar esse laudo? Ele falou, meu filho, diga a verdade e nada mais que a verdade. Eu falei, como, Dr. Jarbas? Ele falou, você vai dar o diagnóstico daquilo que você está vendo no microscópio. Um granuloma de corpo estranho por fibra vegetal. Tem dúvida desse diagnóstico? Tá certo? Certíssimo. Não comprometi ninguém, não incriminei o colega. E se eu fosse chamado em juízo, o que o juiz ia me perguntar? Se ele perguntasse o que eu achei, eu diria, achei uma compressa. Mas por que o senhor deu o diagnóstico de processo inflamatório crônico, tipo estranho, corpo estranho, por fibra de vegetal? Porque é isso que eu vejo no microscópio, doutor. Não tem outro diagnóstico microscópico para isso. É processo inflamatório provocado por fibra de algodão, por fibra vegetal. Bom, pessoal, agradeço imensamente a presteza, a atenção de vocês. Nós vamos enviar um questionário através do Google Forms para vocês responderem e a gente vai dar um tempo para você ver essa aula e responder. Se alguém tiver alguma pergunta a fazer, pode fazer pessoal, pode fazer por e-mail ou pelo próprio chat, que vai ser apresentado amanhã, esse material, no Google Meet. Então você pode fazer a pergunta pelo chat e a gente vai tentar responder a todo mundo. Pessoalmente também a gente está à disposição. Agradeço muito, muito a atenção de vocês. Muito agradecido, está aí o meu e-mail, se necessário, entre em contato com a gente. Não faça cerimônia. Tudo de bom para vocês, um bom curso, um bom aprendizado e que sejam excelentes profissionais médicos.